Que bom que você está comigo para mais uma vez lermos a Bíblia juntos. Você que ouve a voz de Jesus é chamado por ele de ovelha e ele é seu pastor. Estamos vendo aqui no capítulo 10 Jesus se apresentando como pastor, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Vimos Jesus confrontando, combatendo os líderes que se aproveitam das ovelhas, chamando de ladrões, de salteadores, de mercenários. Embora seja triste, preocupante ver esse cenário onde Jesus diz que existem ladrões, salteadores, mercenários rodeando o rebanho, é muito confortante, acalentador ouvir Jesus dizendo que ele é pastor, ele é o bom pastor, que ele cuida das suas ovelhas. Fabuloso, não? Hoje nós continuamos a leitura no capítulo 10. Veremos que Jesus continua se revelando às suas ovelhas, continua guiando as suas ovelhas, continua fazendo o que é necessário para que as ovelhas ouçam a sua voz. Ele diz que as ovelhas o ouvem, que as ovelhas o seguem, que as ovelhas o conhecem. Então, vamos ouvir a voz do nosso pastor? Venha, vamos ler a Bíblia juntos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 10, a partir do versículo 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: Realmente João não fez nenhum sinal. Porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Na primeira parte desse capítulo, nós vimos Jesus confrontando os líderes religiosos, Jesus dizendo que ele é o pastor, mas apontando a presença ali de mercenários que estão preocupados apenas com o dinheiro, com o benefício que podem ter, e ainda a presença de ladrões que só tiram proveito das ovelhas, não caminham com as ovelhas, pulam por cima do muro e se aproveitam das ovelhas. Nesse cenário, Jesus se apresentou como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Jesus disse que as ovelhas conhecem a ele. As ovelhas o seguem, elas não seguem o estranho, elas conhecem o pastor e o pastor as conhece. Ele diz que assim como o Pai e ele se conhecem, ele conhece as ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Vimos que esse discurso causou uma grande divisão entre os judeus. Alguns olhavam e reconheciam que ele realmente estava fazendo as obras de Deus, como dar cura, dar vista ao cego. E outros falavam que ele tinha demônio. E essa divisão mostrou mais uma vez que sempre que Jesus se revela, algumas pessoas têm os olhos abertos, o enxergam, o seguem.
Outras pessoas ainda são dominadas por sua cegueira, pela dureza do seu coração. Nós vimos que ou Deus quebra a resistência do nosso coração e se revela a nós, ou Ele arranca coração de pedra e põe coração de carne, ou nós rejeitamos a revelação de Deus e mantemos o nosso coração duro e gelado de pedra. Através da história, através de sua revelação, Deus está transformando vidas, Deus está se mostrando, Deus está transformando corações. É isso que Ele fez, é isso que Ele continua fazendo e é isso que Ele fará. Deus se mostra para você, Deus se revela, por isso que você o reconhece como pastor. As ovelhas ouvem a voz, Ele conduz as próprias ovelhas, Ele faz com que as ovelhas saiam do aprisco e o sigam. Ele garante, o pastor é quem nos conduz. Depois da cena que nós vemos no versículo 21, depois daquele cenário, aquela conversa, o versículo 22 traz de novo Jesus no templo, mas numa outra época. Nós veremos agora uma outra festa. Entendemos que aquele cenário até o versículo 21 estava ligado à festa anterior, que ele estava dizendo que era a festa dos tabernáculos. Agora, aqui no versículo 22, nós temos a festa da dedicação, e era inverno. Se você pegar o calendário das festas judaicas, você verá que há pelo menos 2 meses de diferença entre uma festa e outra, né? A festa dos tabernáculos está algo em torno ligado ao nosso outubro e a festa da dedicação ao nosso dezembro. Então era inverno, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, né? Numa área coberta. Se era inverno, tem toda a lógica, né? E os judeus então se achegaram a Jesus e o interpelaram. Então o cenário se monta aqui. João não disse onde Jesus ficou nesses 2 meses, se ele saiu de Jerusalém, se ele não saiu de Jerusalém. Imaginamos que ele não tenha ficado ali ao alcance dos judeus, porque havia uma perseguição contra ele, né? Parece que ele se afastou e agora 2 meses depois ele reaparece no templo, e os judeus ainda mordidos, né, com aquela acusação que ele faz anteriormente de ladrões, de salteadores, de mercenários, agora vem tirar satisfação com ele dizendo: até quando você vai deixar a gente aí na dúvida? Nos diz logo quem é você. Essa é a conversa que nós vemos aqui no versículo 24 ainda. Até quando? Até quando nos deixará a mente em suspenso? Até quando nos deixará na dúvida? Até quando você vai deixar a gente sem saber do que o Senhor está falando? Então, se você é o Cristo, fala logo, dize-o francamente. E Jesus respondeu: eu já disse e vocês não acreditam. A situação onde Jesus se revela e diz quem ele é já aconteceu várias vezes no Evangelho de João. Lembra lá da mulher samaritana? Ela fala: olha, um dia virá o Messias. Ele fala: sou eu estou aqui. Para o cego, que nós acabamos de ver a cura aqui no capítulo 9, Jesus fala assim: você acredita no Filho do Homem? Ele fala: quem é? Jesus fala: sou eu. Jesus se revela. Jesus já disse que ele é o pão vivo que desceu do céu, que quem se alimentar dele, do seu interior fluirão rios de águas vivas, que jamais terá sede. Jesus vem se mostrando, vem usando o eu sou. Isso está causando nos judeus toda a perseguição. Jesus diz quem ele é, mas as pessoas não acreditam. E os judeus aqui estão perguntando: quem é você? E se você é o Cristo, fala logo de uma vez. A impressão que temos é que eles querem prender Jesus de uma vez por todas. Então, se Jesus falar que é o Cristo, eles o prenderão. E Jesus responde dizendo o seguinte: eu já disse, mas vocês não acreditam. Por que será que umas pessoas acreditam e outras não acreditam? Jesus já demonstrou que é o Cristo, já disse, já tem obras, mas eles ainda não acreditam. Vejamos por quê. Olha, eu disse, vocês não creem. As obras que eu faço em nome do meu Pai, elas dizem quem eu sou, elas testificam a meu respeito. Mas vocês não creem. Por que vocês não creem? Porque vocês não são minhas ovelhas. Aqui Jesus está dizendo: vocês não acreditam. Eu já disse, as obras que eu faço também estão dizendo: vocês não acreditam na minha palavra, vocês não acreditam nas minhas obras e vocês não acreditam porque vocês não são minhas ovelhas. Lembra que Jesus disse lá no começo do capítulo: as minhas ovelhas são chamadas, elas ouvem a voz e elas me seguem, elas me conhecem.
E vocês não estão ouvindo, segundo Jesus está dizendo aqui para esse grupo, porque vocês não fazem parte das minhas ovelhas. As minhas ovelhas eu tiro para fora do aprisco. Eu faço com que me sigam. Vocês não fazem parte desse grupo. Que notícia triste, que notícia pesada. Nós entendemos que ninguém mais na história tem direito de falar isso, que uma pessoa pertence a Cristo e que outra pessoa não pertence. Mas Jesus tinha esse direito, Jesus tem autoridade para isso. E ele diz para esse grupo: vocês não me reconhecem, vocês não me entendem. Vocês não entendem que eu sou o Cristo, porque vocês não são das minhas ovelhas. Se vocês fossem, vocês entenderiam. Sabe por quê? É o que ele diz na continuidade. As minhas ovelhas agem diferente de vocês aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas me seguem. Ele está retomando o que ele disse lá no começo do capítulo. E para essas ovelhas que me ouvem, que me seguem, eu dou para elas vida eterna. Jamais, de jeito nenhum, duplamente não tem jeito. Não existe possibilidade delas perecerem, delas morrerem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Eu dou para minhas ovelhas vida eterna. Jamais as minhas ovelhas morrerão. Jamais as minhas ovelhas perecerão. Não há quem possa atacar as minhas ovelhas. Não há quem possa tirar a vida que eu dou às minhas ovelhas. Não há. Jamais. Sabe por quê? As minhas ovelhas são inalcançáveis, inatingíveis. Sabe por que ninguém pode atingir as minhas ovelhas? Não há seta maligna que as alcance, não há poder do mal das trevas que atente contra a vida delas. Sabe por quê? Porque as minhas ovelhas estão na minha mão. E da minha mão ninguém pode tirá-las. Ninguém as arrebatará da minha mão. Há muito tempo atrás, conversando com adolescentes na igreja e falando sobre esse texto, eu fiz uma brincadeira. Eu peguei uma moeda, coloquei a moeda na minha mão, fechei a mão e lancei o desafio para que eles tentassem tirar a moeda da minha mão. Eles não tiveram sucesso. Ninguém conseguiu abrir a minha mão e tirar a moeda. E é realmente difícil. Você pode fazer isso com pessoas grandes. É muito difícil abrir a mão de uma pessoa e tirar uma moeda de dentro, né? Fica difícil fazer força, enfiar o dedo, tentar abrir a mão. Bom, se da minha mão é difícil tirar uma moeda, já imaginou da mão de Jesus? Se ele tem as ovelhas na mão dele, quem é que pode chegar lá, vencê-lo e tirar as ovelhas da mão dele? Ninguém. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu dou para elas vida eterna, e jamais elas perecerão. Ninguém pode tirá-las da minha mão. Olha o que Jesus continua dizendo. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Mais uma vez, ele diz, eu e o Pai somos um. Se não dá para tirar da minha mão, vamos piorar a brincadeira aí. Como é que vai tirar da mão de Jesus? Como é que vai tirar da mão do Pai? Eu e o Pai somos um. Jesus traz aqui uma segurança total às suas ovelhas. É triste essa história porque ele está dizendo a pessoas que não têm essa segurança. Vocês não me ouviram, vocês não me ouvem, vocês não me entendem, porque vocês não são as minhas ovelhas. Mas as minhas ovelhas têm segurança total. Elas estão na minha mão. Jamais perecerão. Ninguém pode tirá-las da minha mão. Ninguém pode tirá-las da mão do Pai. Meus queridos, não tem como lermos essa história e não celebrarmos essa segurança. Você que tem ouvido a voz de Jesus, você que o reconhece como seu pastor, você que sabe, olha para a sua história e sabe que ele tem chamado você. Você que olha para a sua história e reconhece que você não chegou sozinho até onde você está. Que é Cristo quem tem se revelado a você. Ele tem aberto seus olhos, tem aquecido o seu coração, tem se demonstrado presente na sua vida, na sua história. Ele é o seu pastor.
você tem segurança de que Ele te deu vida eterna, de que você jamais morrerá, que você está na mão dele. Não tem chance, não existe força do universo capaz de tentar tirar você das mãos de Jesus. Você está nas mãos de Jesus. Ele e o Pai são um, você está na mão do Pai. Quem é que pode tirar você das mãos de Jesus? Quem é que pode tirar você das mãos do Pai? É uma pergunta retórica. A resposta é: não existe ninguém que possa atentar contra você, contra a sua vida. Não existe ninguém que possa atentar contra a sua segurança, contra a sua salvação. Você está na mão do Pai e de lá ninguém pode tirar. Jamais você perecerá, jamais morrerá, jamais a vida eterna que Jesus dá às suas ovelhas falhará, jamais. É uma segurança fantástica. Então, celebre, deleite-se, aproveite essa notícia de Jesus. Ouça Jesus chamando você e te dando toda a segurança de vida. Essa segurança deve tirar os nossos temores. Essa segurança deve nos tranquilizar. Somos ovelhas de Jesus. Temos o bom pastor. O nosso bom pastor está conosco. Ele nos guia, ele nos conduz, ele está presente, ele nos garante vida. Ele é a nossa segurança. Ninguém atenta contra as minhas ovelhas, eu e o Pai somos um. E essa notícia aqui é um problema, de novo, para os judeus, né? E os judeus então pegam em pedras e querem apedrejar Jesus. Mas Jesus diz para ele: olha só, eu tenho mostrado para vocês obras boas, obras que vêm da parte do Pai. Por qual dessas obras boas vocês me apedrejam? Vocês me apedrejam porque eu curei o cego? Vocês me apedrejam porque eu curei o paralítico? Por quais obras boas que eu fiz aqui no meio de vocês, vocês me apedrejam? É como se Jesus dissesse para eles: eu estou sendo acusado de fazer as obras do Pai, acusado de fazer coisas boas. É isso mesmo? E eles respondem para Jesus: não, não te apedrejamos por qualquer obra boa. Nós te apedrejamos porque você fez blasfêmia, você blasfemou. Você é homem e está fazendo Deus. Olha o que você está dizendo. Você está dizendo que você e o Pai são um. Você está dizendo que faz as obras do Pai. E Jesus vem dizendo, usando o eu sou, dizendo que ele veio da parte do Pai, dizendo que ele e o Pai são um, dizendo que ele dá a vida eterna, dizendo que as ovelhas não perecem, as ovelhas têm segurança. Todas essas afirmações que Jesus faz apontam sim para a sua divindade. E é por isso que agora esses judeus querem apedrejá-lo. Quando os judeus falam isso para Jesus: nós queremos apedrejar porque você blasfemou. Então Jesus cita um texto aqui de um salmo dizendo o seguinte: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses, se ele, o próprio Deus, chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura então não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vocês dizem: tu blasfemas, porque eu declarei que sou filho de Deus? Jesus está pegando aqui uma passagem do Salmo 82, onde Deus está criticando alguns líderes. Há pessoas que interpretam o Salmo 82 de várias formas, entendendo que ali Deus está se referindo a seres celestiais, outros que Deus está se referindo à liderança humana mesmo, mas de qualquer forma Deus está dizendo que essas pessoas decaíram. Pode ser a interpretação que anjos decaíram ou que líderes decaíram, e Deus fala para eles então: sois deuses, mas vos tornarão mortais. É uma palavra de juízo de Deus contra alguém, e nós não entraremos nos detalhes de interpretação do Salmo 82. Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: se lá no Salmo 82 Deus disse para alguém, pode dizer, você pode interpretar como seres celestiais ou como líderes, se Deus diz para eles: vocês são deuses, quanto mais o Filho, quanto mais eu tenho o direito de dizer Deus. Só entenda claramente que o Salmo 82 não está dizendo que nós somos deuses. Jesus não está dizendo aqui que nós somos deuses. Jesus está dizendo que Ele é Deus. E se em algum momento Deus se referiu a seres celestiais, que seja dizendo: sois como Deus, mas se tornarão
homens, quanto mais o próprio Filho, o Deus eterno, o Deus encarnado, o Deus Filho, ele pode dizer sou Deus e não é blasfêmia. Jesus está aqui dizendo que a interpretação dos judeus que o acusam de blasfêmia está enganada, está errada. Ele pode sim dizer que é Deus. Ele acabou de dizer eu e o Pai somos um e ele continuará falando agora aqui sobre sua divindade. Se eu não faço as obras de meu Pai, então não acreditem. Mas se eu faço e vocês não acreditam no que eu digo, acreditem nas obras. Acreditem nas obras para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Acreditem em mim, acreditem nas obras. Porém, aquelas pessoas que estão ouvindo Jesus estão cegas, têm os olhos tampados, os ouvidos tampados, a mente tampada. Elas não ouvem. E Jesus diz que elas não ouvem porque não são ovelhas de Jesus. Então, quando Jesus fala isso, outra vez procuram prender Jesus, mas Jesus se livra das mãos deles e Jesus vai para além do Jordão outra vez. Novamente diz que ele já esteve lá. Não sabemos se nesse período de 2 meses ou se em outro período, mas Jesus vai para o lugar onde João batizava lá no começo. Ele permaneceu ali e as pessoas iam lá ter com ele e as pessoas diziam assim: o João Batista não fez sinal, mas tudo que o João disse a respeito este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, após mim vem um maior que eu, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tudo que João disse era verdade. E muitos ali creram em Jesus. Muitos ali eram ovelhas dele. Muitos ali, naquele lugar onde Jesus foi, passaram a ouvir a voz do seu pastor e ganharam a segurança de que estão na mão do pastor, que ninguém pode tirá-las da mão do pastor, de que recebem do seu pastor vida eterna, que jamais perecerão. Jesus está aqui confrontando sim pessoas que o acusam, que se revoltam contra ele, pessoas que querem prendê-lo, pessoas que querem impedir a propagação do seu reino, da sua palavra. Pessoas que não ouvem, pessoas que não são ovelhas. Mas Jesus, no meio dessa conversa, dessa discussão, está reforçando a notícia de que as suas ovelhas o ouvem, de que ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem, que as ovelhas o seguem, que ele dá para as suas ovelhas vida eterna, que as ovelhas jamais perecerão. Acredite na voz do seu pastor. E ele ainda faz um desafio. Se você não acredita na voz, acredite nas obras, acredite na história, acredite no que ele tem feito, acredite na revelação da Bíblia, acredite no que ele faz na sua história. Olhe para a sua história e você reconhecerá seu pastor. Ele está presente na sua vida. Ele tem caminhado com você. Ele tem cuidado de você. Siga o seu pastor. Olhar para esse capítulo vai nos mostrar que as ovelhas seguem o pastor. E as ovelhas seguem o pastor para fora do aprisco, é o que diz o versículo 4. As ovelhas seguem o pastor para fora do aprisco. Então o pastor está a andar. O pastor está andando pela terra. E as ovelhas estão seguindo. As ovelhas estão seguindo os passos daquele que vê uma mãe lamentando seu filho e se aproxima. Seguindo os passos daquele que vê um cego, inútil para a sociedade, se aproxima dele e traz vista. Estão seguindo os passos daquele que vê paralíticos à beira do caminho e os cura. As ovelhas estão seguindo os passos daquele que olha para pessoas desprezadas, impedidas até pelos discípulos, e diz: deixa vir a mim esse grupo aí de pequeninos, deixa vir a mim as criancinhas que eles estão trazendo também, deixem que eles me alcancem. As ovelhas estão seguindo os passos daquele que se importa com as pessoas. Se as ovelhas seguem os passos dele, então é esperado de nós que nos importemos com pessoas, que alcancemos pessoas, que levemos mensagem de paz, de ânimo, de vida eterna. As ovelhas estão seguindo os passos daquele que não é mercenário, daquele que não é ladrão,
daquele que não se aproveita das ovelhas, daquele que traz para elas segurança, daquele que diz: eu dou vida eterna. Então nós, como ovelhas, somos chamados a divulgarmos a palavra de vida e vida eterna, a transmitir segurança, dizendo para as ovelhas de Jesus: ninguém pode tirar você da mão de Jesus. Você jamais perecerá. Você não está perdido, pois o seu pastor caminha contigo e te chama para segui-lo. Siga Jesus. Deus abençoe você. Que Deus nos dê a oportunidade de continuarmos lendo a Bíblia junto. Tem sido um privilégio ler com você. Espero te encontrar na nossa próxima leitura. Um grande abraço. Até lá, se Deus quiser.